Ora viva, muito boa noite, caro internauta. Seja bem-vindo a esta edição de terça-feira do Linha da Frente, que passa todas as noites do mesmo dia para lhe trazer o melhor do debate. E hoje não vai ser diferente, temos temas a serem arrolados nesta mesa e hoje primeiro vamos falar sobre as implicações do atraso salarial na função pública. Vamos tentar perceber quais é que podem ser as causas desse atraso salarial, não apenas no mês que passou, mas em todo o ano de 2025. Tentar também perceber quais é que podem ser as reais implicações para aqueles que são os funcionários da função pública, como também vamos analisar aquelas que são as questões que mais preocupam esta função no que diz respeito não apenas à questão salarial, mas também às horas extras. São perguntas a serem colocadas aos nossos painelistas residentes que nos vão ajudar a compreender dos problemas, pois temos um segundo tema a ser arrolado nesta mesma mesa. Caro internauta, que comece o debate. Como anunciado, vamos falar primeiro sobre as implicações dos atrasos salariais na função pública em detrimento daquele que é o setor privado. Vamos, sem mais delongas, partir para si. Baltazar, muito boa noite, Baltazar Zero. Tem o seu momento para colocar os seus pontos prévios, mas não vamos fugir àquele que é o ponto que nos trouxe até cá. Atraso salarial e as suas reais implicações na função pública para aqueles que são os funcionários que todos os dias vão trabalhar, seja no setor da educação, no setor da saúde, segurança ou qualquer outro, e estão lá empenhados, no entanto, quando chega o final do mês, não recebem aquele que é o seu ordenado. Quais são as reais implicações? Muito boa noite, Baltazar. Boa noite, Luís, boa noite, Daniel, e boa noite aos nossos telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Voto de mais uma semana brilhante e estamos aqui mais um dia para debatermos aquilo que são assuntos que em um momento inquietam a nossa sociedade. Bom, o meu ponto prévio é o único que tem a ver com o novo anunciamento, ou mesmo a nova indicação do Presidente da República, em que constata ou mesmo apela à questão de podermos voltarmos a confiar as outras áreas de investimento que há em nosso país. Este pronunciamento falava quando da inauguração de mais de um ano de existência da empresa HCB de Songo. E tivemos aqui uma celebração em que o Presidente da República apelou que precisamos rever a questão dos nossos preços de venda de energia, né? Dizer que essa gestão do novo governo, que é liderado pelo Daniel Chapo, tem a ver muito mais com a questão da independência econômica. Esta independência econômica, a este governo tem levado a cabo várias áreas para ver se em algum momento essas áreas podem beneficiar aquilo que é o cidadão e possam melhorar a economia, não só o lado social da população moçambicana. E o Presidente da República, neste seu comunicado, nesse seu pronunciamento, pedia que era preciso rever os contratos de fornecimento de energia, quer de empresas privadas, quer de empresas públicas, ou mesmo a alguns países. Sabemos muito bem que Moçambique é um ponto estratégico da região e vai fornecendo energia para vários países, mas essa venda de energia ela tem levado a um custo não muito viável naquilo que é o próprio produto. Ele dizia que é preciso valorizar o suor dos moçambicanos, de vários moçambicanos que têm levado a cabo a este trabalho, e que é preciso potenciar a esta área e poder aplicar valores viáveis que correspondem àquilo que é o produto moçambicano, para que possa colmatar algumas deficiências dentro daquilo que é a economia ou as contas do próprio Estado. E essa é uma notícia, podemos dizer que é uma notícia que vem de agrado, porque no passado considerava-se que a exploração de minérios seria a única via sustentável para o nosso governo, tirando por trás a agricultura. Várias vezes já debatemos cá no nosso programa que é preciso traçar projetos, né? E já tivemos vários projetos que foram implementados que não tiveram podemos dizer que um resultado positivo, né? Na área da agricultura, quando pensava-se que podíamos combater a fome com vários projetos, com a implementação do projeto Sustenta, não tivemos aqui aquilo que é um sucesso com esse projeto. E na área da mineração, pensava-se que com a descoberta-se que de várias fontes de minérios que caem no nosso país,
era retirado de Moçambique da linha de pobreza, mas mesmo assim cautelou-se de que era preciso ter em conta outras áreas, e esta área também está a despertar atenção ao Presidente da República. Olha, na área de energia também podemos em algum momento subsairmos e podemos lucrarmos maior daquilo que já vemos nos últimos anos fazendo. Então é preciso que apostemos nessa área. Então eu acho que o chefe do Estado tem a sua completa razão, e que é preciso apostarmos em outras áreas, não só fixarmos nos recursos minerais ou mesmo na agricultura, mas temos várias áreas, não só a questão da agricultura, a questão dos minerais, temos também na área da pesca, também temos a área dos portos, que também são vários corredores que fornecem ou que têm abastecido vários países da região. Então eu penso que é um sinal claro, ou é uma visão clara para aquilo que podemos seguir daquilo que são os interesses do Estado, que é uma independência econômica. Agora, indo na questão daquilo que são que é o debate do tema de hoje, né, que tem a ver com os atrasos salariais e as suas implicações exatamente para os funcionários públicos, quer públicos ou mesmo privados. Bom, eu digo que segundo aquilo que está na legislação da função pública, fala-se de que os salários eles podem partir ou podem iniciar, o pagamento eles podem ser realizados a partir de dias 15 de cada mês até 5 do outro mês. E no meio deste intervalo, claramente, gota a gota, o Estado vai pagando aquilo que são os seus salários, independentemente daquilo que são os setores. E o que nós verificamos no de 2015 foram atrasos constantes de vários salários, principalmente nos primeiros meses. Não nos esqueçamos que nos primeiros meses Moçambique ainda estava vivendo uma instabilidade política que em algum momento resultou com não aceleramento ou não desenvolvimento de algumas atividades. Isso em si afetou claramente a conta do Estado, e isso deixou o país não muito rentável para aquilo que é. E visto isso, que o governo atual acabou perseguindo aquilo que são seus interesses externos para ver se em algum momento poderia colmatar aquilo que era a sua deficiência em termos de pagamento dos salários dos funcionários. Estamos a dizer que nos primeiros 3 meses Moçambique quase não produziu nada, ou melhor, não tivemos nada. Ainda estávamos na fase de recuperação pós conflitos eleitorais, e isto em algum momento deixou em algum momento o país sem dinheiro, e sabemos muito bem que o último mandato também tivemos algum sacrifício. O governo o mandato liderado pelo Filipe Jacinto Inhosse veio com muitas sequelas e veio com muita resiliência, principalmente para a população, em que foi um mandato que pouco foi confiado, e sabemos muito bem que Moçambique é um país que depende exclusivamente do setor público e também da ala externa, né? E essa ala externa que em algum momento o país acabou não tendo muito recurso, e tivemos que sobreviver à nossa maneira dentro do nosso território. E depois tivemos o conflito pós-eleitoral, que também nos deixou cerca de 6 meses pendurados naquilo de incerteza e na gerência daquilo que é a recuperação de vários estabelecimentos, e de várias empresas acabaram encerrando, várias instituições acabaram recuperando nos últimos meses. Então isso em algum momento deixou o país num estado muito crítico, e claramente e deixou aquilo que as implicações que trouxe são essas, que funcionários sem salários, as famílias sem o que comer, e isso em algum momento pesou muito na vida daquilo que foram dos moçambicanos nos últimos podemos dizer, nos últimos 8 a 7 meses. Muito bem. Muitíssimo obrigado, Baltazar, por nos trazer esta introdução sobre as implicações do atraso salarial, mas queremos ir a fundo, e Daniel Chaneiro certamente que nos vai ajudar a conhecermos a profundidade deste problema. Quais são as reais implicações? É uma pergunta repetida porque o tema diz isso, implicações do atraso salarial na função pública. Muito boa noite, Daniel Chaneiro. Tem também oportunidade para os seus pontos prévios. Boa noite, Baltazar. Boa noite, Belize. Boa noite lá em casa. Cá estamos para mais um programa. Eu tenho um ponto prévio só, então meu ponto prévio, vou resgatar as palavras do presidente Lula do Brasil, em que ele destacava acerca da importância da educação como ferramenta para combater a desigualdade e promover a justiça social. Para mim,
E eu percebo que este ponto é importante. E também quando o Lula o mesmo dizia para nós como jovens, quando nós estivermos mais decretando na política, não podemos desistir, porque na verdade também haverá momentos muito difíceis. Então, se calhar Lula veio para nos elucidar, nos colocar numa posição, nos eixos de que é importante nós confiarmos e acreditar em nós mesmos. Se calhar podem falhar as políticas, mas nós temos que ter esperança de ainda continuar a lutar. Então, essas palavras eu levei a peito e levei como importância também para transmitir lá em casa, fazer réplica das palavras do Lula. Indo ao tema, em termos de questões salariais, não é, atrasos, implicações de questões salariais, é que este é um fenômeno muito grande. Também irei me apoiar mesmo a Lula. Irei começar acerca das implicações. Uma das implicações mesmo, falta de atraso salarial, se calhar aqui traz fome, traz uma confusão em termos de conta, traz fraca produção no setor laboral, porque geralmente quando nós somos funcionários, esperamos receber no final do mês, naquela data, seja o valor seja pouco ou seja lá muito alto, mas nós fazemos plano para que naquela data possamos oferir salário. Então, se calhar uma das implicações mesmo é a fome, trazer a fome. Mas esta mesma fome, o atraso salarial também vem para as palavras de Lula. A fome não é só falta de comida, também a falta de salário também é fome. Então, se calhar eu vou interpretar assim, a falta também é fome e é falta de justiça, visto que o Estado moçambicano enfrenta problema, então o salário é uma renda já fixa. O moçambicano é aquele que luta, é aquele que batalha bastante dia após dia. Então, quando o salário atrasa, automaticamente já traz fome em casa. Traz fome em casa, traz desorganização a nível da mente. Quer dizer, a pessoa não vai raciocinar como deve ser. Então, se calhar aqui o governo deve arranjar uma estratégia, um meio termo, de como resolver este problema, porque visto que agora nós como moçambicanos estamos em dezembro, a caminho da quadra festiva, então eu não sei como é que vai ser futuramente, próximos dias, se calhar o mês de dezembro pode vir a oferir-se no mês de janeiro, não sei como é que iremos sobreviver, porque geralmente nós como moçambicanos estamos a sobreviver, não estamos a viver como como merecíamos viver, porque se o salário já é pouco e depois está a atrasar mesmo o salário, o que nós esperamos? Se calhar aqui o governo deve tentar adotar algum sistema ou um ajuste de como resgatar confiança, porque a esse nível, esse governo do Daniel Chapo, visto que o governo passado do Filipe Nunes também tivemos muitos problemas em 2015, os problemas foram se arrastando até no fim com a introdução da TSU, também aquilo que deu atraso, uns recebiam depois voltaram a tirar, depois daquilo que é um desequilíbrio emocional. Então também o governo de Chapo está a iniciar, se calhar está a iniciar com algumas falhas, com alguns erros. Disse bem o presidente Lula, não podemos repetir erros do passado. Então aqui nessa governação de Chapo, ainda estamos de janeiro até agora que é dezembro, porque o ano está a acabar, ele também está a repetir alguns erros do passado. Então se calhar aqui deve tentar rever para não correr risco de ser desacreditado nos próximos 4 anos que faltam do seu mandato. Então, salário é uma coisa sagrada, é uma coisa importante. E muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Mas Luís, eu queria voltar a tocar um ponto, não contrariando a ideia do meu colega Dinelo, mas só para ilustrar, para levar a conhecer por que temos os problemas salariais. Muito bem disse no início da minha fala de que Moçambique já vinha nos últimos anos numa estabilidade econômica não muito boa, né? Depois, muito bem ele disse, depois das dívidas ocultas, o país andou a rastas, né? Daquilo que é a sua própria gestão pública. E depois quando entramos no mandato do presidente, né? O ex-presidente Filipe Jacinto Nyusi, o primeiro mandato foi um mandato de muita resiliência, pouco podia se fazer sem a ajuda externa, que tivemos esse corte da ajuda externa, porque estávamos mergulhados naquela toda dívidas ocultas, e depois, segundo mandato, tivemos essa confiança e que o país começou, quando pensava-se que o país poderia dali começar a andar com suas próprias pernas, ou claramente sem se esquecer com essas ajudas externas, nos últimos anos já vínhamos recuperando a própria nossa economia. Se formos a ver o crescimento do PIB nos últimos anos do mandato de Filipe Jacinto Nyusi acabou crescendo ali um pouco, né? Fruto daquilo que foram os últimos trabalhos que vinha fazendo, com os desafios que foram encontrados
né? E com as superações que foram encontradas também no meio disso tudo. Depois, temos ali, quando pensava-se que poderíamos encontrar o futuro governo com uma nova gestão e podia encaminhar aquilo que são, ou continuar com aquele que era o trabalho que estava sendo feito, o país mergulhou-se num conflito pós-eleitoral que deixou o país parado há cerca de 6 meses, né? Estamos a dizer que os conflitos em algum momento atrapalhar aquilo que já estava a se verificar, que em algum momento poderíamos ultrapassar aqueles que são os nossos problemas econômicos, né? A continuidade daquilo dos projetos que estavam em manga tiveram que parar, e isso em algum momento afugentou também alguns empresários, encerrou-se algumas fábricas foram vandalizadas, encerrou-se algumas atividades econômicas. Depois tivemos no início do mandato do Francisco, do Daniel Chapo, que era não havia hora da realização das atividades econômicas. Vimos ali que qualquer um podia abrir barraca, aquilo também eram medidas para tentar ver se podíamos acelerar a própria economia ou aliviar aquilo que eram as atividades, para encontramos aquilo que era a própria estabilidade econômica. E mais uma vez eu dizia que nos últimos 6 meses vivemos de arranjos e também de consertar aquilo que foi perdido durante esse período. Então, em algum momento o Estado teria que fazer arranjos. Era no meio desses arranjos em que nós também fomos verificando que muitos ficavam sem salário, muitos não tinham como, porque o Estado em si ainda não tinha aquela sua recuperação total. Se formos a ver até agora, hoje estamos a falar o dia de hoje, alguns setores já foram pagos, outros ainda estão, mas estão dentro daquele que é o prazo, dentro daquilo que está vigente na legislatura, que os pagamentos eles são pagos nos dias 15 a dia 5. Agora, chegando no dia 6, assim sim podemos considerar que ainda é um caminho falhado daquilo que são as promessas que são feitas, mas que podemos muito bem reconhecer que tivemos problemas, tivemos acidentes, e esses mesmos acidentes em algum momento desestabilizaram aquilo que é o setor público ou mesmo o Estado. E isso em algum momento podemos assinalar que em algum momento falhou naquilo que era os interesses do Estado. Mas tudo bem, tem aqui o grande desafio que é o 2026, que é um grande teste daquilo que faltou em 2025, para ver se de fato estamos alinhados com esta gestão, com esse governo que iniciou agora em 2005 a trabalhar. Muito bem, Baltazar disse algo interessante, que por acaso também vou me ater às palavras do porta-voz do governo, Inocêncio Pissa, que referiu de fato, como estava a dizer, que o atraso salarial só pode ser considerado assim se passar do dia 5 do mês seguinte, isto é. Mas nós temos aquela outra questão que as pessoas, os funcionários públicos já acostumaram, que o salário é recebido entre os dias 15 até o dia 25 do mesmo mês. Como lidar com essa situação, Baltazar? De forma muito rápida, já para passarmos para o Daniel, talvez para fazer a mesma pergunta, visto que o próprio funcionário público não tem capacidade financeira suficiente para se manter, comprar mantimentos suficientes durante todo aquele período, seja de 30 ou 45 dias, e talvez tenha de recorrer a dívidas. Como lidar com isso? Bom, é aquilo que eu estava a dizer bem no início da minha fala, de que as superações, né, e os problemas que Moçambique vai tendo, requer-se até os próprios moçambicanos uma coragem, uma resiliência acima de tudo. Estamos, mais uma vez, como eu dizia muito bem, trazendo essa análise desde o mandato do Filipe Jacinto Inhosse, em que o primeiro mandato tivemos quase um Estado que estava falido e não tinha nenhuma ajuda. O segundo mandato, entendia-se que tivemos a credibilidade internacional e voltamos a ter aquela confiança toda de ajuda externa. E quando pensava-se que já estávamos a caminhar para aquilo que é a restauração da própria confiança internacional, mas também da gerência interna dos nossos problemas, mergulhamos naquilo que é o próprio conflito. E é no meio disto tudo que em algum momento não ajudou muito ao governo, não ajudou muito as pessoas que estavam em frente para que pudessem realizar ou mesmo efetuar aqueles seus próprios pagamentos, porque estamos a dizer que voltamos a estaca zero, né? É a mesma coisa você
construir uma casa, aparece uma chuva e desaba toda a casa, você tem que voltar a se erguer de novo. Então, é isso que aconteceu. Em algum momento, isso foi prejudicando os pagamentos, foi prejudicando a produtividade do próprio Estado para aquilo que é a realização do projeto. Estamos a dizer que os setores mais que têm recolhido as receitas, estamos a falar que estavam todas elas paralisadas. As atividades econômicas internas, elas estavam todas paralisadas durante 6 meses. Estamos a falar que há certas fábricas que elas estavam ressentindo daquilo que foi as últimas manifestações, e também tivemos algumas atividades que foram paralisadas porque os próprios donos não tinham aquilo que é, posso dizer, a coragem de voltarem a operacionalizar, não só a falta de dinheiro, mas também que acabou colocando muitos moçambicanos sem emprego. Isso acabou culminando. Poucos trabalhando, pouca produtividade e pouco recurso que o Estado foi adquirindo. Isso também acabou deixando, em algum momento, o nosso Estado muito mal, e que isso foi refletindo naquilo que são os seus pagamentos. Estamos a dizer que nos últimos tempos, isso estamos a ver que a restauração dos próprios pagamentos já está a voltar ao normal. Por isso entra em vigor este prazo novo, que é de 25, que é de 15 a 5 de cada mês. Hoje estamos a falar dia 3, alas dia 5, alas dia 2, né? E aguardemos nos próximos 3 dias, se até sexta-feira haverá essa efetivação de verba. Estamos a dizer que mais de 70% de setores hoje no mês não tiveram salário no mês de novembro. Então vamos ver se esses 3 dias se o Estado consegue trabalhar no sentido de fazer os pagamentos. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar. Passamos então para si, Daniel Janeiro. Bem, em que medida é que este atraso salarial, ou suposto atraso, visto que ainda se pode considerar que os funcionários públicos estão dentro do prazo, ainda não tendo chegado ao dia 5, podem criar um terreno fértil ou para que possam endereçar, ou melhor, entrar para o caminho da corrupção interna, cobranças ilícitas, ou então contrair dívidas, o que pode prejudicar então o seu dia-a-dia, a sua capacidade de compra também? Na verdade, com esse atraso salarial, visto que para alguns é um tiro no pé, visto que a alteração da data automaticamente, se no mês passado o funcionário recebeu, por exemplo, no dia 20, estamos a falar, passamos 30 dias e nós vivemos de arranjos, como eu bem disse aqui na minha intervenção inicial. Isso implica de forma negativa a relação dentro da família, seu equilíbrio emocional, acaba criando dívida, fica endividado o funcionário, quer dizer, o seu dia a dia todo já acaba ficando todo quebrado, até o nível de compras que ele tinha que fazer. Então, se calhar aqui o governo, nesta nova data, assim, nessa nova medida que eles tomaram, podia se efetivar a partir do próximo ano. Não nesse período a faltar só um mês para o ano acabar, eles alteram a data. Então, na alteração da data, automaticamente altera toda a despesa do funcionário. Visto que diz que é dia 15 até dia 5. E no mês passado ele recebeu no dia 25 ou dia 22. Então, até agora, parece que 70% ou 80% do ministério, direções ou funcionários públicos ainda não tem salário. Vamos esperar que é dia 5. Então, significa o quê? Que já quebraram o seu plano financeiro em casa, já quebraram sua gestão. Se calhar aqui o governo também, essa atraso salarial afeta diretamente as famílias, afeta diretamente o dia a dia, até inclusive o setor informal, que é o mercado, fica afetado, visto que o funcionário tem que contrair uma dívida alegando que final do mês, que é dia 20, que ele conta com 20 a 25 para poder pagar. A banca também fica lesada. Aquela pessoa com quem ele foi dever, aquela loja, aquela mamãe do mercado também já tem que se reprogramar, porque já não pode contar com este valor daquele funcionário. Então, se calhar aqui o governo abre uma ferida no peito dos moçambicanos, do funcionário público, já a credibilidade em si já fica balançada. Porque agora ele está com medo, o funcionário público perde a confiança no mercado, onde vai emprestar o valor, perde a confiança na vizinhança ou a nível de relações familiares, que ele lá foi. É muita coisa junta numa só, por causa do salário. Quer dizer, todo mundo hoje, quando tu sai para a estrada, telefonema, reclamar, não tenho salário ainda, não tenho salário. Quer dizer, não há como você socorrer um amigo, visto que às vezes são 2 polícias, que é casal de polícia, casal de professor, casal de enfermeiro. Como é que fica essa situação? É muito complicado. E não só, nós como moçambicanos não temos plano de saúde. Se acontece uma emergência, que não esperar salário. Como esperar salário? Esse indivíduo não vai morrer?
se disse que era então, o salário quando entra na data certa permite um plano, permite uma gestão pessoal, mas a esse nível há desequilíbrio emocional, não há produção no setor de trabalho a esse nível. E pode-se considerar o atraso salarial uma violação dos direitos laborais? Bom, segundo o ministro, o porta-voz alterou dizendo que acho que ele já previa essa situação para que amanhã não houvesse reclamações. Então, nos violar, ele como de lá adiantou a dizer que de 15 a 5. Então, se calhar aqui nesse período não diríamos que há violação, porque o ministro já disse que é de 15 até 5. Então, se calhar a violação começa a partir da segunda-feira em diante, aqueles que não forem pagos. Mas só que nesse momento já há murmúrios, já há falas contra a pessoa do Presidente da República. Então, quer dizer, estão a sentir-se enganados próprios funcionários pela falta de salário. Então, e não só, há uma situação, o nosso governo, dizia Baltazar, governo do antigo chefe do Estado, Filipe Nyusi, quer dizer, esse problema não começou com Filipe Nyusi. A cada ciclo de governação sempre temos um problema. Entramos sempre com cofres vazios, como se diz. Quando o Armando Guebuza sai, entra o Filipe Nyusi, também tivemos problemas. Agora o Filipe Nyusi saiu também. Estamos a ter problema. O Chapo, se sair futuramente, o outro também terá problema. Então, isso não pode ser um modelo. É vício, mas agora é um vício isto, mas não pode ser visto como um modelo, dizer que nós estamos aqui a organizar o país, porque o país vive numa situação de estabilidade econômica, tinha manifestação, sim, houveram manifestações, sim, mas só que a cada ciclo de governação, fora de manifestações, é um modelo que se vive, que de cada ciclo de governação, quando inicia, sempre iniciamos com problema, nunca passamos por uma outra governação em que o nosso tesouro ou as finanças estão estáveis. Sempre tem um problema de estabilidade, não sei se levam dinheiro para casa, para depois o outro também fazer o uso, se arrastar, puxar aqui, sempre vem um ciclo de problema. Então, se calhar aqui seria um refúgio, que Baltazar dizia, quando disse que o Filipe Nyusi, depois agora Daniel Chapo também, essa é uma justificação que todo político dá. Estamos ainda a organizar, estamos ainda na fase de organizar, visto que o Chapo ainda é novo. Chapo sim, é novo, não vamos culpar, mas os funcionários são antigos. O Estado moçambicano já tem 50 anos de independência, é um Estado já antigo. 50 anos não é brincadeira, então vivemos nestes modelos. Até a geração que dizer, um dia vai ser presidente de Belize, Belize é novo, é um estadista novo que ainda entrou, tem que tentar conhecer bem a casa, organizar, eles só estão com fome. Enquanto você organiza a casa, coloca aqui, eles só estão com fome, não tem nada a ver se Belize é novo, o que Belize encontrou. Aqui o rosto principal é Ministra das Finanças, Primeira-Ministra, o chefe do Estado. Esses aqui são pessoas mais apedregadas do momento. Todo mundo está a fazer o que a Bevita Levi, está a fazer o que a Carla Louveira, está a fazer o que Daniel Chapo. Todo mundo nesse exato momento apedreja aquela gente. Então isto é uma questão mesmo de revisão, temos que rever, visto que o salário, sendo uma despesa fixa, nós temos que arranjar todo o mês possível para nós mantermos a nossa despesa. Podemos brincar com todos os valores aqui, mas salário não. Exato, muitíssimo obrigado, Daniel. Agradeço também a si, Baltazar, mas este que é o momento de passarmos para o próximo tema. A síntese sobre este primeiro que já foi discutido poderá ser realizada mesmo no final, se o tempo nos ajudar. Mas agora vamos falar sobre a possibilidade dos professores facultarem respostas aos alunos durante os exames. É um problema que já remota há vários anos e não há exatamente alguma prova, mas vários alunos relatam que sim, professores facultam respostas durante os exames a alunos, especialmente das classes 10ª e 12ª. Vamos tentar perceber quais são as reais causas deste problema, as implicações, especialmente para o futuro não apenas educacional de Moçambique, mas em todas as áreas, considerando que o setor da educação é vital para qualquer Estado. Baltazar, começo mesmo consigo. Quando os professores passam respostas durante os exames, especialmente da 10ª e 12ª classe, estes alunos que, quando estão na 10ª classe, têm o sonho de passar para o ensino técnico profissional, os que estão na 12ª classe para o ensino superior, o que é que isto revela sobre o real sistema de educação em Moçambique? Bom, primeiramente dizer que já haviam reclamações em relação aos pagamentos das horas extras, né, em que o próprio Estado fez a promessa e que haveria fazer esse pagamento, e também houve certas ameaças de que na ausência dos professores poderiam colocar os militares, né. Em algumas escolas isso aconteceu a nível do país, e os que tinham medo de perder seus empregos tiveram que adotar essa maneira.
esse modelo de dar resposta é um fruto de algum valor monetário para fazer valer aquilo que são os interesses econômicos. Estamos a dizer que, uma vez que viram que não seriam pagos as suas horas extras, né, os salários a tempo, no período de realização dessas provas, eles encontraram nova forma de dizer, olha, nós vamos sim controlar as provas, mas estaremos aqui, daremos disponibilidade às provas aos alunos. É a mesma coisa dizer que é uma sabotagem que os próprios professores acabaram encontrando para ferir aquilo que é a própria educação nacional. Isso, de quem é a culpa? Os professores ou mesmo o governo? Eu acho que poderiam muito bem ter encontrado meio termo de conversação e não aparecer publicamente, quer do parte do Estado, mas que sentasse à mesa, como tem feito as reuniões de conversações com o setor da saúde, e o Estado aqui não adotou este modelo para os profissionais de educação. E eles mesmos optaram por boicotar e sabotar a própria educação, que era dar as provas, as respostas aos alunos, que esses passassem, porque daí, dando essas respostas aos alunos, aqui nós saberíamos que nível de alunos estariam a transitar. Se são alunos que têm um conhecimento ou são alunos que foram favorecidos a este mesmo conhecimento. Então, este modelo de sabotagem ao sistema educacional é fruto daquilo que são as suas próprias frustrações dessas classes de profissionais que não encontraram soluções dentro daquilo que são os interesses, que são a falar das horas extras que não pagaram. Então, isso que implicações isso pode trazer? Estamos aqui, estamos a avançar, estamos a degradar a nossa educação, estamos a colocar certos indivíduos amanhã numa classe superior, indivíduos que não têm capacidade de poder frequentar esse nível. Por quê? Porque no ensino básico ou no ensino médio, esses mesmos indivíduos tiveram passagem, tiveram vantagem, então não tiveram um método avaliativo se tem capacidade ou não. Por quê? Porque tivemos essa briga entre o professor e o Estado, e esses mesmos saem aqui a ser... Bom, prejudica os dois lados. Prejudica o Estado, que tem um projeto de poder educar os seus filhos, prejudica o próprio professor, que não tem aquilo que são os seus direitos salariais, e também prejudica aqueles alunos que em algum momento achavam que ir à escola podiam ter conhecimento, mas não tiveram conhecimento. Achávamos que a inteligência artificial fosse uma ferramenta que podia em algum momento ameaçar a educação, mas estamos a dizer que não. O próprio homem agora também é uma ameaça para a própria educação. Então isso em algum momento pode ameaçar, e a estes indivíduos que já tiveram essas respostas, pelo visto foi anulado, né, o exame para uma data ainda a anunciar, mas que se não se efetua a esses pagamentos, porque é uma greve silenciosa, e essa greve silenciosa na parte dos professores tem fragilizado e vai fragilizar aquilo que é a nossa própria educação. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltasar. Daniel, o que leva um professor que é visto como símbolo de integridade na sociedade a enveredar por esta prática? Será medo, pressão ou desmotivação? Disse que a culpa não pode morrer solteira, então nesse caso o que leva o professor poder fazer isso aqui são dois fatores. Um dos fatores que falamos aqui do tema anterior, que é esse atraso salarial, ele está com fome. Geralmente, depois do exame, esse exame que a fraude partiu do distrito de Milange, da Zambésia, para o país todo. Então, e no mesmo distrito de Milange, parece que há meses passados havia uma reclamação de que os professores não iam à escola porque iam à pesca. Então, se calhar, trocavam o trabalho que ele tinha normalmente, visto que o salário entrava tarde, não sei, tão endividado, iam à pesca. Agora ele achou uma oportunidade de que, se eu não vou pescar, é de distribuir a esse exame, vou abrir antes do tempo, vou de vender, vou ter alguma coisa. Não sei se ele realmente vendeu ou se é o encarregado de educação que passou o exame para seu filho espalhou, aqui ainda não sabemos qual é a real situação, visto que o Ministério da Educação ainda se mantém no silêncio, mas tem que se responsabilizar o professor. O aluno tem que também falar como é que teve, qual é a relação que teve, porque assim do nada só se ele manter-se no silêncio, iremos normalizar esse tipo de situação. E não só, não são casos tão novatos assim de nós vermos exames a serem vendidos. Recordo que no mandato passado também da ex-ministra Assortani também foi a mesma situação, fuga de exames,
e ela acabou sendo exonerada por causa dessa situação dos exames. Então aqui a culpa não pode morrer solta, tem que arranjar uma forma de haver uma responsabilização. Porque visto que nós nos programas passados sempre nós falávamos de educação, educação, educação. Então a educação, visto que se diz, sempre é um lema, quando nós formamos um cidadão, formamos um jovem, uma rapariga, é para educar uma nação. Então a esse nível, nós não estamos de educar uma nação, nós estamos a regredir o processo da educação, a regredir. Por quê? Porque se hoje o professor, que é o pilar número 1, direto, ele fornece, o que vai fazer no ensino superior? Nada. Ele saiu mal formado da base, ensino superior também vai replicar a mesma situação e esse será um péssimo funcionário, um péssimo líder, porque ele achou que teve tudo na base facilitada. Então, se calhar aqui a ministra da Educação tem que rever os nossos pacotes da educação, tem que rever o tipo de modelo da educação. E também, aliando a isso, eu não concordo muito, não sou muito apologista de nona classe, por exemplo, ter que fazer exame. Eu não sei para que irá servir aquela certificação da nona classe. Não sei se aquele certificado não... Porque, ao meu modo de ver, aquele certificado não irá permitir com que o estudante ou o aluno vá para o ensino técnico profissional com a nona classe. Então, se calhar aqui também seria uma das coisas que deveria se discutir. E não só para a casa da nona classe, tirando a 12ª, a nona classe... O Ministério da Educação perdeu agora ao anular para todo o país. Isso tudo não teria acontecido se o Ministério da Educação optasse em avaliações provinciais para a nona classe. Iria gastar menos, se calhar seria Milange ou Zambésia, teria problema. Agora foi todo o país. Então, se calhar aqui temos que tentar rever, visto que a nona classe é uma classe que terá uma certificação, mas essa certificação não terá muito peso para transitar para ir ao ensino técnico profissional ou ensino superior. Então, se calhar iam optar por avaliação provincial, em que as províncias elaboravam um teste lá, depois coordenavam como deveria ser, a nível daquela província, depois davam para o distrito, e isto não podia acontecer. Houve desperdício de valor, de recursos e de tempo, visto que nem todo estudante ou aluno é desonesto como esse menino que partilhou o exame. Há alunos que haviam se preparado. Ou seja, que 99% dos alunos tenham de fato se preparado. Se preparado, mas o que aconteceu? Porque houve um indisciplinado que é desonesto, que acabou partilhando o exame preguiçoso, porque é o filho de um preguiçoso, também que era o pai e o professor que lhe partilhou, ele achou melhor partilhar para todo lado, e aquilo criou frustração para todos os alunos daquela classe. Então o governo tem que rever isso, e não é a primeira vez que nós temos caso de sermos anulados os exames. Então é um modelo, também sempre digo, é um modelo em que o Ministério da Educação deve arranjar meio termo para acabar com isso, porque se não acabar com isso, iremos arrastar vários problemas, iremos ter futuros estudantes, futuros licenciados e até mestres que não sabem ler nem escrever, mas eles ostentam um diploma, porque alguém facilitou na escola secundária, alguém vai facilitar no ensino superior, alguém vai fazer sua tese no mestrado, sua tese se calhar do doutoramento em companhia, e aí bem-vindo ao mundo dos profissionais que nada fazem. Obrigado, Daniel, falou algo muito profundo, mas vamos mesmo para si, Zero. Será que o governo tem mecanismos suficientemente eficazes para impedir que esses esquemas de fraudes venham a acontecer novamente no país, porque não é o primeiro caso de anulação de exames por conta deste problema? Ou então é um sistema que apenas está a sobreviver? Olha, no passado tivemos aqui o modelo de controle dos exames, que era todos os professores tinham que encontrar os seus exames na secretaria da escola, né? Estamos a dizer que os professores saem das suas casas sem... As provas vinham a partir de educação, a nível do distrito, depois distribuía-se nas escolas. Mas hoje em dia, não sei como é que tem sido feita a distribuição, se ainda é adotada o mesmo sistema. Mas nos nossos tempos, quando fazíamos ensino primário, ensino secundário, os professores sempre eles encontravam as provas dentro de envelope, bem selados, né? E era aberto ali mesmo, ao vivo, onde todos os alunos viam. Escolhia-se um aluno que vem para frente, e o próprio aluno considerava-se o aluno de sorte, né? Que
podia abrir sorte para que todos fizéssemos as provas ou os exames de forma correta, né? E era dessa forma que era feito, mas hoje em dia parece que não é isso. Mas bom, nós já temos os problemas desde do topo até a base. Porque estamos a dizer que se as provas são produzidas a nível dos ministérios e depois essas mesmas provas são distribuídas a nível dos distritos, estamos falando na área de educação, então há uma conexão aqui que tem feito. Então, alguém de lá do topo, por mais que não seja alguém de lá do topo, ou mesmo a nível do distrito, ou mesmo na direção da escola, que tenha esse interesse de poder fragilizar as nossas crianças ou os nossos irmãos, é preciso que talvez o Estado adote outro modelo de entrega a tempo e hora dessas mesmas provas. Quer as brigadas móveis a nível dos distritos que vão logo cedo fazer chegar a essas provas, porque aí já saberemos quem é o culpado. Hoje em dia podemos até culpar as escolas. O topo pode dizer, não, nós elaboramos as provas, entregamos a nível do distrito, também dizer que não, nós entregamos. Quer dizer, cada camada vai culpando um setor. Então, é preciso que temos outro modelo. Talvez mesmo criamos as brigadas móveis de entrega das provas nos próprios dias, as mesmas horas, para ver se podemos em algum momento culpar logo diretamente quem é o próprio culpado deste incidente. Agora, as implicações são essas que acabamos deixando aqui, que isso em algum momento pode fragilizar. A nossa educação, ela não tem um projeto, né? Muito bem o colega disse, não temos um projeto, cada gestão cada modelo de educação. Não temos uma linhagem desde a nossa independência de 75 até os dias de hoje, a nível, o setor da educação, posso estar errado ou equivocado, mas a nível de educação posso dizer que o Ministério da Educação é o setor que mais tem muda currículo anualmente e há mais mudança de homem que lidera aquele ministério. Então, estamos a dizer que cada um que entra vem com as suas inovações, esse falha ou entra outro. Então, não temos um projeto de educação do nosso Estado. E isso também, em algum momento, também fragiliza aquilo que são o nível de educação dos nossos educandos. Se formos a ver, há problemas básicos hoje em dia. Se formos a ver nas universidades, ainda temos problemas de alunos que têm problema de pronúncia, têm problema de escrita, têm problemas de tudo aquilo que é ensino-aprendizagem. Então, porque estamos a começar da base com essas facilitações agora de entrega de testes, de provas, essas coisas, porque lá no topo depois as coisas viram pior. Você vai encontrar um universitário que nem sequer um parágrafo consegue escrever. Se ele entra despreparado. Tá bem, já. Por quê? Porque foi passando de classe em classe com essas ajudas todas e lá no topo vai chegar, não faz nada. Depois vamos encontrar. E hoje Moçambique, como um país, procura-se mais o saber fazer e não o nível acadêmico. Faz-me recordar um ditado que diz, de pequenino se torce o pepino. Mas vamos lá tentar perceber, talvez analisando de forma profunda, vamos imaginar o Moçambique daqui a cerca de 20 anos, com este sistema de educação. Começando por si, Daniel. Vamos imaginar Moçambique daqui a 20 anos com esse sistema de educação, essas fraudes académicas e a formação destes estudantes, destes alunos que passam por essas situações. Muitos deles enveredam por esse caminho de fraude e outros nem sequer entram por este caminho, mas sim são arrastados porque um grupo maior ou menor entrou por essa via. O que dizer de Moçambique daqui a 20 anos se continuarmos a caminhar desta maneira? Muito obrigado. A este modelo, Moçambique daqui a 20 anos será muito pior a este modelo, porque nós quando formamos alguém, quando vamos à escola, estamos a formar líder do amanhã, alguém consciente, alguém com ética, alguém com postura, mas a este modelo no que nós estamos, não teremos bons líderes de amanhã, nem bons profissionais. Por quê? Porque eu, como disse bem, de pequeno se torce o pepino, se eu desde pequeno comecei a ver, comecei a passar por aquela atitude de alguém me facilitava, passei um tempo de passagem automática e até chegar no ensino superior também. Chego lá na faculdade, estou despreparado, até acabo vendo o ensino superior como fosse uma carga muito grande. Digo, o que é esse? Como é difícil esse curso? Porque durante o ensino secundário eu não sabia ler, não sabia escrever, não tinha tempo de poder fazer uma redação, o professor nunca ia para o quadro, nunca fazia exercício. Então, eu levo aquele mesmo comportamento para a minha área de formação específica que eu vou servir o amanhã. Então, ao terminar aquele curso que eu vou fazer, não irei ser um bom líder, não irei ter uma postura que eu espero, porque a minha base
Não foi uma base que foi construída muito bem feita, foi uma base feita à base de caniço ou à base de capim, que é muito fácil. Então, a este modelo que nós estamos aqui a fazer, não é possível, porque Baltazar disse muito bem. Veja só que no passado era o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, no passado. Agora é Educação e Cultura, voltamos daquele sistema anterior, que era o Ministério da Educação e Cultura, voltamos daquele, a cada ciclo de governação. Mudamos o próprio nome do Ministério, que é o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Educação, Ciência, qualquer coisa, a cada governação. Não só depois, quando o rosto que acaba dirigindo também o Ministério da Educação, também acaba mudando tudo. Acaba mudando essa peça, não, acaba mudando até currículo. Acaba descontinuando o currículo, enquanto que o professor, enquanto naquela época que o professor quer se familiarizar com o currículo anterior, no outro ano já mudou o currículo. Tem um novo currículo que nem o professor não se familiarizou com aquela matéria que irá dar naquele estudante. Consequências são essas que nós estamos a viver agora, que o professor ele não tem tempo suficiente. Se formos também a ver, eu também atribuo um pouco de responsabilidade à equipa de expansão. Acho que agora faz-se muito pouco expansão no Ministério da Educação. Por quê? Porque o aluno fica todo ano que o professor só tem interação com o professor muito poucas vezes. A expansão, como não vai lá, se você for a ver, tirando o professor do ensino superior, o professor da primeira à 12ª, todos os professores, muito pouco planificam aulas. Eles não fazem plano de aula, o professor só chega lá, dá aquilo que ele bem entender, se vai à frente e atrás, também o aluno, também. Ele também não fica preocupado, porque no ensino superior tem aquele lema que o ensino está centrado no estudante, em que o estudante investiga, depois chega na sala de aula, debate com o professor. Mas já no ensino geral, acho que é diferente, mas deveria ser assim. Mas lá no ensino geral, o professor de matemática, ele fica com álgebra do princípio até o final do ano. Por quê? Porque ele não planifica. Quando chega dia de exame, até já ouvimos dizer aqui que apareceu matéria que eu não estudei. Apareceu matéria que eu não estudei, o exame foi tão difícil, aquilo que apareceu nós não estudamos, nós não vimos. Há duas situações, que pode ser real, que realmente não tenha estudado, ou que o professor não tenha dado, mas fazia parte do plano. Então, se a expansão, as equipas de expansão não fazem aquela expansão como deve ser 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, ou expansão anual, cometem essas gafes, está a perceber, não é? Acaba sendo este erro. Então, se calhar aquele modelo que o Baltazar disse que o exame passa a nível central, depois de central passa para as províncias, é aberto na mesma época, não mudou, ainda é o mesmo sistema. A nível central elabora-se o exame, depois acho que eles colocam no avião para as províncias mandam para o distrito, é aberto no mesmo momento em que se abre em Maputo, também está decorrendo em Milange, ou não houve fraude, está decorrendo no Guru, só que aqui houve um problema, Baltazar. Não foi aberto no mesmo momento. Não foi aberto no mesmo momento. Exame que foi aberto antes. Se calhar, quando chegou no distrito de Milange, o professor, que é curioso, acabou se calhar tirando, depois fez a foto, no meu entender, depois voltou a selar e devolveu aquele exame. Não foi aberto no mesmo momento, mas se calhar o Ministério entregou o exame à província, a província entregou para o distrito, mas houve um professor curioso, abriu, houve uma facilitação mesmo, abriu aquele exame, ele pode ver, que fez uma foto, ou fez o que ele fez, voltou, que mudou de envelope, voltou a selar, porque não são envelope de código, são envelope de papel, é um simples papel, voltou a selar, foi entregue lá, então se calhar, por isso que houve esta situação, aquele modelo ainda mantém, mas essa nossa fraca gestão que eu disse, a expansão também dormiu. Se calhar esses erros aqui, houve essa partilha, se calhar se a expansão fosse mais rigorosa, não teria sido partilhada com essa situação. Se calhar, o que aconteceu? Houve partilha pelo WhatsApp, uma foto que circulou para todo o país naquele mesmo instante. Mas se a expansão, porque nós quando fazíamos exame era visto, nem telefone você não entrava. Havia meio um rigor aí, não sei, nem os telefones você não usava, mas o estudante, naquele momento, usou o telefone, partiu aquele exame, estava a ser resolvido no chat GBT, foi apanhado não em Milange, mas partiu de Milange, mas foi apanhado em outro sítio. Mas assim de onde? De Milange. Então significa que o nosso modelo de educação ainda é fraco. Temos que ter inspetores capazes de dinamizar o Ministério da Educação. Estão muito relaxados os professores. Obrigado, Daniel, pela sua análise profunda. Vamos mesmo para si, Baltazar. Já estamos perto de encerrar esta discussão em relação a este tema e, sobrando tempo, vamos fazer a síntese, como havia anunciado antes, sobre os dois temas já discutidos. Vamos imaginar Moçambique. Moçambique daqui a 20 anos, o que dizer recorrendo a este sistema atual de educação, seja no ensino primário, secundário, até mesmo superior, porque no próprio ensino superior há lacunas. Concorda com esta visão? Sim, no ensino superior há lacunas e são lacunas maiores, principalmente quando formos a nos deparar com o ensino
pós-laboral é um dos ensinos que temos lá grandes lacunas, mas bom, isso é no geral, né? Quer laboral, quer pós-laboral, o problema ele prevalece para todos que frequentam a este período. E os problemas são esses que já foram deixados cá e o governo conhece muito bem quais são os seus desafios. Agora é questão de trabalhar no sentido de melhorar, adotar o melhor sistema para poder ter resultados positivos. Estamos a falar que há um problema de fiscalização, né? Não basta só entregar a prova, é preciso dar uma fiscalização contínua para que as provas ou as avaliações sejam realizadas sem sobressaltos. E quando encontramos esse tipo de coisa, onde temos um professor que acaba levando as provas e partilhando, isso demonstra que há uma fragilidade naquilo que é no próprio processo de fiscalização destas mesmas avaliações. E isso, em algum momento, vai prejudicar-nos. Estamos a dizer que temos um problema no ensino primário, né? Estamos a falar que no ensino primário temos esse problema de que, primeiro, tem problemas das nossas escolas. Primeiro, temos problema da formação dos próprios professores. Primeiro, temos o problema de pagamentos desses meus professores. Estamos a dizer que os professores acabam passando um ano inteiro na resiliência e também na certeza que um dia poderão ver aqueles seus pagamentos, e estes mesmos professores não têm motivação de poder dar aula e deixam a sorte às próprias crianças. Eles vão passando de período porque o sistema também precisa de resultados, e esses resultados, seja eles positivos ou negativos, há um relatório a ser feito e precisamos mostrar uma auditoria de que, olha, todo o financiamento, sabemos que a maior parte do bolo de que vem do Ministério da Educação é de um financiamento, né, dos parceiros. Então, esses parceiros precisam de resultado e o Estado acaba dando esse relatório de que para poder voltar a ganhar esse financiamento. Então, vamos passando de classe em classe, adotando um novo sistema para ver se corrigimos a nossa educação, mas no lugar de corrigir a nossa educação, vimos que essa mesma educação tem estado a piorar ainda mais, né? E quando chegamos ao ensino superior, é aquilo que eu disse, ainda encontramos alunos que não têm um conhecimento detalhado. Se for já ver, o que encontramos, né, no ensino superior é o que já foi visto desde a 8ª classe, ou mesmo desde a 7ª classe até a 12ª classe. No ensino superior é aperfeiçoamento, é mais pesquisa, é mais trabalho daquilo que foi feito, né? Mas encontramos ainda lacunas dentro daquilo ali. Então, acho que são coisas mais repetitivas que a gente vai encontrar, mas mesmo assim estamos a dizer que na base houve um problema. Estamos a dizer que se formos a fazer um curso de História, né, os estudantes de História ou licenciados em História ainda vão ter problema quando que Moçambique foi independente, quem lançou o primeiro tiro, apesar que há esse debate, quem foi o primeiro a lançar a disparar, né? Então, estamos a dizer que há problema, um estudante de Geografia ainda não sabe quantos distritos Moçambique tem, ou quantas províncias tem, mas são coisas que já viu na Geografia da 11ª, por aí fora. Mas, então, a nossa educação precisa de adotar novos modelos, não apostar, primeiro precisamos dar uma confiança, traçar o Ministério da Educação, precisa traçar acho que é o setor mais frágil que temos, né, a nível dos nossos ministeriais, porque está a lidar com pessoas, por isso há essa mudança toda hora, ser recursos humanos, ser Ministério de Desenvolvimento Humano ou Ministério da Educação e Cultura. Então, é preciso que o governo ou o Estado, não sei o que, possa traçar um projeto, o que queremos, que tipo de educação quer para os seus filhos e como é que essa educação deve ser implementada, porque não temos um único modelo de educação nos últimos 50 anos. Apenas é cada gestão governativa que entra, cada ministro que entra com sua ideia, mas essas ideias também não são implementadas. Olha, até que temos gestores com ideia, mas a questão é levar tudo para o lado partidário e que as decisões partem por lá, que em algum momento isso também pode frustrar a própria liderança que está em frente desse ministério. Então, é preciso dar liberdade a quem está em frente dessa chefia e também dar um voto de confiança, mas também com projetos e não de arranjos que vamos vivendo dentro da nossa educação. Muito bem, obrigado, Baltazar. Acho que sobra tempo para tomar pelo menos 2 minutos e trazer cá o seu entendimento, talvez propor soluções em relação ao primeiro, como também ao
segundo tema. Implicações, primeiro, do atraso salarial na função pública. Este outro problema que afeta o setor da educação, que é vital para qualquer país. Soluções, Baltazar? Bom, soluções, primeiro, nos atrasos salariais, é aquilo, né? Precisamos muito bem, eu disse muito bem no meu ponto prévio, que o chefe do Estado, ele já tem olhado em outras áreas para poder ver se em algum momento Moçambique pode fazer ou melhorar aquilo que é o seu próprio desenvolvimento econômico a partir de outras áreas. Não só confiar ao setor da mineração, mas também da agricultura. Em outras áreas também é possível. Estamos a dizer que estamos a perder muito dinheiro a nível de turismo. Temos várias paisagens, temos vários locais turísticos que podemos aproveitar e o turismo pode em algum momento dar um valor naquilo que é a própria economia. Até no desporto, sabemos muitos países a nível mundial têm feito muito dinheiro a nível do desporto. Então, é preciso encontrar projetos. O que falta a esses países são projetos concretos para poder desenvolver, não fazer arranjos para ultrapassar aquela que é a própria gestão. Indo naquela questão da própria escolaridade, é a mesma coisa. É preciso traçar projetos claros e projetos de desenvolvimento, em que um líder, quando for a vir, não é para vir mudar, mas sempre para vir aperfeiçoar e alinhar com aquilo, perseguir metas daquilo que são os nossos interesses nacionais. Se não for isso, claramente vamos meter ou vamos colocar sempre um ministro que há de vir com seu plano, esse falha, sai, vem outra ministra, vem isso. Estamos a dizer que no último mandato do Filipe Jacinto já tivemos mais de 3 ministros da educação. Né? E o do Chapo agora já temos, vamos ver, tem um, mas que também já deixa as suas preocupações. Então, vamos ver até que ponto ela pode resistir dentro desse projeto. E tivemos no passado a questão da fuga dos livros, a produção de mal dos livros. Agora temos o problema de estamos a voltar já com essas lacunas de exames a serem expandidos para os alunos. Então, é preciso que o governo comece. Primeiro, na educação precisa de projetos claros e também fiscalizar, saber fiscalizar esses mesmos projetos para que possam valer. Muito bem, muitíssimo obrigado. Daniel, a mesma pergunta para si. Vamos para as soluções sobre esses dois problemas que são graves. Estamos a falar da função pública, que se debate com questões de atraso salarial ou talvez atraso naquele que é o hábito que o governo implantou, que o salário é recebido até o dia 5 do mês seguinte, após então aquela data prevista. Mas também temos outro problema que talvez seja mais grave, que afeta não apenas o setor da educação, mas todos os setores-chave de um determinado país, visto que a partir da educação que temos o médico, temos o polícia, temos o enfermeiro, temos todo e qualquer profissional que pode dirigir uma determinada nação. O que dizer? Quais são as soluções que podem ser propostas para que aquele que tem a faca e o queijo na mão possa alguma coisa fazer? Muito obrigado. Dizer que uma das soluções para a nível de atraso salarial do governo, se pegar aqui o governo, a solução está mesmo na gestão, tem que prestar mais atenção em termos de gestão. Nós no Moçambique já temos pessoas qualificadas e preparadas para estar em quadro de gestão. Então, se calhar aqui a má gestão é que é o resultado desse atraso salarial. Então, quando a gestão é bem feita, conhecermos a casa, sabermos a realidade dos moçambicanos, o chefe de Estado, a ministra das Finanças, a primeira-ministra, aquela toda a equipa, o Conselho de Ministros ser mais atencioso em termos de gestão, iremos perceber que teremos um país melhor do que este. Alguns problemas daqui não teremos em termos de atraso salarial, assim, porque uma das coisas é, se eu como líder não conheço bem a realidade do ministério que eu estou a liderar, acaba minha equipa fazendo das suas. Então, se calhar uma das soluções é conhecer a gestão. Não porque nós não temos recursos, nós temos recursos suficientes. O chefe de Estado disse muito bem, não podemos só recorrer para a parte de recursos minerais, mas também temos a parte da HCB, hidrocarboneto e companhia. Juntos, com uma só força, é possível nós ultrapassarmos esses problemas todos aqui. Mas, a esse nível, enquanto não haver uma boa gestão, uma equipe técnica que trabalha, porque o ministro é rosto, mas tem uma equipe técnica que trabalha lá em termos de gestão, em termos de organização, então se ele trabalhar bem no âmbito de gestão, é uma das soluções para poder ultrapassar sobre os salários. Agora, quanto ao Ministério da Educação, eu sinto algumas lacunas na ministra. Por quê? Porque
se calhar a ministra ela já dirigiu-se uma universidade. Dirigir um número de 100, 150 ou 200 professores não é igual a dirigir um país em termos de Ministério da Educação. Dizem que ela tem experiência na área de gestão, sim, foi diretora ou vice-reitora de uma universidade, sim, mas não é muito diferente. Esse ministério é muito grande, mas muito mesmo, e vasto. Então, se calhar a ministra tem alguma dificuldade em termos de gestão, de quadro pessoal, em termos de gestão, mas muita coisa junta. Então, se calhar aqui, ela deve abrir mão desse ministério, visto que na parte do certificado até hoje há problema. Desde 2019 ela encontrou problema que a outra não conseguiu. Também ela estamos a fechar o ano, também tem mesmos problemas. É certificado de um lado, agora é exame que inicia. Então, se calhar, é um ministério muito grande em termos de gestão. É muito difícil, não só nós anualmente mudamos currículo, é muito perigoso. Anualmente, ou cada mandato mudar currículo. Enquanto mudamos currículo, eu disse muito bem na direção anterior, o professor quer se familiarizar com aquele currículo e já mudaram. É muito difícil. Então, se calhar, uma das soluções é colocarmos um quadro à altura que vai poder dirigir este ministério. Então, muito obrigado mesmo. Então, estamos por aí. Acho que 16 dias de ativismo. Então, zero violência. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Daniel Janeiro. Agradeço também, assim, Baltazar Zero. Mas o agradecimento especial, evidentemente, vai para o caro internauta que nos acompanhou do princípio até o final deste debate. Linha da Frente, que passa todas as terças à noite para lhe trazer o melhor das discussões, mas também as soluções para que aquele que tem a faca e o queijo na mão alguma coisa possa fazer para melhorar então o seu dia a dia, caro internauta. Assim nós nos despedimos com a promessa de voltarmos na próxima terça-feira com mais temas da série arrolados nesta mesma mesa, mas não vamos sem antes desejar uma terça-feira altamente abençoada, que o seu mês de dezembro seja produtivo e de muita reflexão sobre o que realmente deseja para o ano 2026. Fique bem, melhor dizendo, fique com Deus, até lá.